Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu vou gravar para tirar algumas dúvidas em relação às atividades que eu estou solicitando para vocês, tá bom? Então esse vídeo aqui, primeiro nós vamos falar sobre a atividade referente ao tema o significado do trabalho para o homem, da disciplina de TGA, tá? Que essa atividade vocês vão postar lá no fórum, tudo bem? Olha só, eu vou ler a atividade e aí eu vou explicar as duas questões. O trabalho do homem aparece cada vez mais nítido quanto mais claro for a sua intenção e direção do seu esforço, com o advento da Revolução Industrial. Questão A, né? O que mudou para o homem nesta relação homem-trabalho e o seu significado, levando em consideração a evolução histórica? O que eu gostaria de saber de vocês? Eu quero saber a opinião de vocês junto com uma análise do texto lido. Mudou alguma coisa? Né? Mudou o sentido do trabalho? Mudou o significado do trabalho em relação ao homem ou não? Ou tudo se permanece como antes? Houve uma evolução? Houve uma diferenciação? E na segunda afirmação, eu coloco que a forma como eram utilizados os meios de produção por parte dos artesãos, antes e depois das transformações apresentadas por Albornoz, que é o autor que está citado lá na apostila de vocês e que eu citei também na aula, né? Como funciona essa relação homem-produção até os dias de hoje, né? Estão lembrados que a relação homem-trabalho dos artesãos era um pouco diferente. Por quê? Porque os artesãos, eles dominavam eles dominavam o meio de produção deles. Lembram disso? Eles tinham os meios de produção, eles produziam e eles vendiam o trabalho realizado. Com o advento da Revolução Industrial, isso acabou. Estão lembrados disso? E essa relação homem-trabalho, ela mudou. O que aconteceu nessa relação homem-trabalho, né? O homem, o artesão, ele deixou de dominar os meios de produção. Quem é que passou a dominar os meios de produção? Os burgueses, os capitalistas. Eles eram detentores dos meios de produção. E os artesãos passaram a ser o quê? O proletariado, os operários. Então, o que acabou acontecendo? Vocês lembram que na Revolução Industrial, naquele texto, foi enfatizado que o homem teria que se especializar numa única tarefa? Pois é, o artesão, ele dominava todo o processo produtivo. Ele produzia matéria-prima, ele executava o trabalho e ele vendia. Então, o que acontecia com o artesão? Ele conhecia todo o processo produtivo, ele conhecia todo o processo, desde a produção até a venda do produto. Com o advento da Revolução Industrial, com o surgimento das indústrias, o que aconteceu? O dono do capital tinha os meios de produção e o operário, ele executava uma única parcela desse trabalho e ele não era mais o dono do produto que ele produzia. Isso é a diferença. É isso que aconteceu como uma revolução nos meios de produção. Então, esse artesão, ele não tem mais o domínio sobre o que ele produz, né? Sobre o que ele faz. E ele também não tem mais o domínio sobre a venda desse produto. Olha que interessante, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês disso. Ó. Vamos pensar numa montadora de carros, tá? Vamos pensar numa montadora de carro. Cada operário na montadora de carro, ele faz uma pequena parte da montagem de um carro. Chega lá no final, quando o carro está finalizado, quem é que vai vender esse carro? A concessionária, não é? Então, vai para uma concessionária e ele vai ser vendido. O que é a diferença do artesão? O artesão, ele produzia e ele mesmo vendia. E ele ficava com todo o lucro do produto que ele elaborou. O operário não. O operário não fica com o lucro total do produto que ele elaborou. Quem é que fica com o lucro maior? O dono do capital, que é o dono da indústria, o burguês. Entenderam? Então, eu quero que vocês falem sobre essa relação que mudou,
né? Que é essa relação do quê? O homem, a partir da era industrial, ele não domina mais os meios de produção. Ele executa uma pequena parte da produção e o produto final acabado não pertence mais a ele, pertence a um terceiro que vai vender esse produto, que vai ter uma margem de lucro maior e vai pagar o salário para ele. Vocês conseguiram compreender o que eu gostaria que vocês discutissem no fórum? Que é essa relação, pessoal, homem, indústria, homem, empregador, né? Trabalhador e empregador. Qual é a relação que acontece aí entre os dois, né? Tanto que vocês perceberam que na Revolução Industrial houve muita exploração do trabalho humano. Será que isso acontece até hoje ou não? Então eu quero que vocês discutam sobre isso. No fórum, pessoal, não existe resposta certa e resposta errada. Eu quero que vocês façam uma reflexão sobre o tema e que vocês falem sobre esse tema, ok? Então agora nós vamos falar sobre a outra atividade que eu vou solicitar na parte de Revolução Industrial, ok?